a personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina. O senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais as prioridades da comissão este ano. Renata, é um prazer mais uma vez fazer parte do seu programa, desse cenário maravilhoso. Eu acho que na TV Senado não tem um programa com um cenário tão aconchegante, tão maravilhoso como esse seu. Parabéns. Obrigada. É bem a sua cara. Estou muito feliz de estar aqui para poder dizer desse novo momento que nós estamos assumindo a Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Ao todo, são 3 tópicos extremamente importantes que vai ficar sob a nossa responsabilidade. Eu tive o privilégio de ter sido presidente em 2019 e 2020. Justamente no início do governo Bolsonaro, onde a gente exercitou muito a arte da diplomacia para poder fazer frente àquela máxima que diz: a partir do momento que você tem uma boa relação de amizade, os negócios vêm com mais facilidade. Isso vale na vida da gente. Você nunca vai fazer um negócio com alguém se você não é bem relacionado, amigo, ou que você tenha um pré-entendimento com essa pessoa. E o senhor está falando de amizade com outros Os países. Exatamente. A diplomacia, ela busca isso. E atrás disso, descortina a oportunidade de negócios entre os países, que é o que interessa no frigir dos ovos em relação a toda essa questão. O momento é diferente, nós estamos vivendo um momento de conflitos, até bélicos, no mundo afora. Isso tem repercussões comerciais. Nós estamos vivendo um momento em que a personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina, relacionada a Mercosul. A gente tem também uma situação sensível na Argentina, com um presidente também com uma personalidade muito forte, mas a gente vai sempre buscar aquilo que é a essência e o mérito da diplomacia, que é o entendimento e o diálogo. Senador, no seu discurso de posse, o senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante, né? O projeto ele foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho e está sendo relatado pela senadora Tereza Cristina. Ele foi uma resposta às restrições impostas pelo Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que restringia a importação de produtos agropecuários oriundos de áreas de desmatamento. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. O senhor podia explicar a dimensão e o alcance que um projeto como esse tem? Bom, a questão do projeto da reciprocidade, ela faculta de forma legal, numa relação comercial, a reação recíproca a partir de uma ação. Ou seja, você está no seu canto com as suas atividades econômicas calmamente sendo desenvolvidas. E você tem uma relação comercial com um país que abruptamente resolve sobretaxar aquilo que foi pré-pactuado de acordo comercial. A partir do momento que isso ocorre, seria a mesma coisa que você der uma empurrada no país que você está se relacionando. A reciprocidade te faculta a também empurrar. Pois já que eu fui empurrado, eu também vou empurrar. Porém,
muitas das vezes tem que ter muita cautela nessa situação, como é sempre salutar na diplomacia. Aquele velho ditado da avó da gente: "Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém". Nessa questão também. Se você puxar pela memória, houve até uma situação semelhante como essa no final de 19, início de 20, antes da pandemia, com o próprio governo Trump, que ainda estava no poder nos Estados Unidos, que sobretaxou o alumínio e o aço. Como que isso foi contornado em relação ao Brasil? A ministra da Agricultura na época, a atual senadora Tereza Cristina, que Relatora inclusive do é a projeto. relatora desse projeto, e abre aqui um parênteses, o relatório dela estava pronto, porque o projeto era Mercosul-União Europeia. A partir do momento que houve essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, ela recolheu o relatório e tem que fazer outro, justamente para se adequar a esses movimentos que são dinâmicos. E o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos, ficou de 7 a 10 dias lá, contornou a situação e fez com que esse setor não tivesse a sobretaxa que foi pré-encaminhado pelo governo anterior. Eu penso que se isso deu certo da outra vez, não custa nada tentar o mesmo caminho para ver se dá certo. Porque a inten Antes de aplicar alguma antes de reciprocidade. porque eu penso assim, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Eu acho que não é o caminho adequado. Eu penso que, do mesmo jeito que a gente tem, interesses de produtos deles, eles também têm muito interesse de produtos nossos. E existe, dentro da convenção da Organização Mundial do Comércio, a questão que nos dá legitimidade para buscar reações no sentido de qualquer ação que vier de qualquer país. Porém, no meu entendimento, o caminho do entendimento e do diálogo, não sendo repetitivo, é o melhor caminho a ser seguido. Senador, mas ainda sobre as medidas da sobretaxa de aço e alumínio imposta pelos Estados Unidos, qual o senhor prevê que seja o impacto para o setor produtivo É muito brasileiro? ruim, porque você tem um planejamento, você tem uma produção, você investe para poder atender a a qualidade do produto, você investe para poder fazer, mandar lá para fora a exportação da maneira adequada, de acordo com a legislação do país. Você deve estar, no limite para poder auferir algum lucro em relação a isso, que muitas das vezes, acaba empatando o negócio dessa exportação, e da noite para o dia você recebe uma sobretaxa de 25% dessa natureza. Pergunto para você, qual o negócio que fica de pé sem um planejamento anterior, sem uma organização anterior? Não fica. Isso vai ser extremamente ruim e a gente precisa contornar isso para preservar o mercado brasileiro e os brasileiros. A Argentina mudou de posição sobre vários temas de política externa, como meio ambiente, questões de gênero, né? E o presidente Javier Milei ensaia mudanças profundas também nas relações comerciais, com o Brasil, com o Mercosul. O que o senhor espera da relação Brasil-Argentina nos próximos anos? Eu me lembro quando eu estava na primeira vez na Comissão de Relações Exteriores e tem sempre um embaixador do Itamaraty que assessora a gente. E aí, numa dessas agendas, eu perguntei para ele, por curiosidade, qual o país que é mais afinado conosco no sentido de ações e de reações? Ele não titubeou e falou: Argentina. E aí eu digo para você, nós não podemos deixar de perder esse fio da meada. O Brasil sempre teve para com a Argentina e a Argentina para com o Brasil uma relação histórica de harmonia e de sucesso, que é excelente para os 2 lados, para os 2 países. Eu penso que
essa questão ideológica do presidente Milei, ela precisa ser respeitada, porque é a natureza dele, ele se elegeu sempre falando assim, e o povo lá democraticamente escolheu esse caminho, isso precisa ser respeitado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer valer a continuidade dessa relação que sempre foi muito positiva e proveitosa. Então, Mas como isso é possível, senador? exercendo a diplomacia, é você pegar o ministro das Relações Exteriores deles, sentar com o nosso, pegar os parlamentares da Argentina que fazem parte do Palasul, como a gente já pegou, estabelecemos diálogos, conversas, parlamentares inclusive que falam com o presidente Milei frequentemente, para poder estreitar laços, para ele poder receber a delegação do Palasul, como isso tem sido, pleiteado, para mostrar a visão da importância que é isso no mercado internacional. Então, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Você tem que procurar tentar para poder encontrar um campo da neutralidade e conviver melhor. E qual o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesse caso específico? Como o senhor vê isso? Muito importante. Eu já nessa semana que antecedeu a exibição desse programa, fiz várias visitas em várias embaixadas, inclusive na embaixada da Argentina, na embaixada dos países do Mercosul, para me colocar à disposição, colocar a Comissão de Relações Exteriores de portas abertas para debater qualquer assunto, fazer com que eles possam se sentir, empoderados e partícipes nesse processo de construção, essa nova gestão que nós vamos ter na Comissão de Relações Exteriores. E que isso possa ser benéfico para o país deles. Porque não adianta você também querer, numa situação como essa, só puxar a brasa para a sardinha do Brasil. Você tem que deixar um pouco de brasa para a sardinha do outro que você está conversando, se relacionando. Porque essas coisas só funcionam quando elas são boas para os dois lados. E é isso que nós vamos buscar. Senador, a Comissão de Relações Exteriores também tem um papel na análise de políticas de imigração. Quais são as suas expectativas sobre a situação dos deportados brasileiros dos Estados Unidos? Como é que isso pode afetar as relações bilaterais? Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu não vejo isso de uma maneira, vamos dizer assim, boa. Não vejo. Por quê? Há que se ter uma civilidade na entrega do patriota para o seu país. Não pode pegar o cara, amarrar ele de todo lado, enfiar dentro de um avião e trazer de volta. Não é assim. O cara errou de ter entrado lá sem a documentação certa? Foi identificado isso? Tudo bem, ninguém quer passar a mão no mal feito. Bota de forma civilizada, tranquilas, sensata, dentro do avião e manda de volta para o seu país. Menos de 5% deles têm antecedentes criminais. São pessoas que foram atrás de sonhos, foram pessoas que foram atrás, de ganhar um espaço de trabalho, de mercado, muitos deles com alguma família já constituída dentro do país, com bens adquiridos legalmente através do esforço do trabalho. Então isso precisa ser realmente, repactuado como parece que foi. Da última vez que veio o avião que desceu lá no Nordeste, parece que foi no Ceará, parece que já não vieram mais algemados e amarrados às pernas como veio a primeira vez. Isso realmente é lamentável e vai fazer parte, sim, de debate assuntos como esse na nossa comissão. Mas existe alguma área de atuação possível num caso como esse, senador? Para o Interlocução parlamento? interlocução com a embaixada para fazê-los entender que não é dessa forma que se deve mandar de volta aqueles que não entraram legalmente dentro do país. Ninguém quer que eles fiquem lá ilegal. A lei existe para ser cumprida. Uma situação semelhante ocorreu numa crise que teve do Brasil com Angola. Não sei se você lembra, com a Igreja Universal como palco, de fundo. Pegavam os pastores da Igreja Universal,
não deixava nem os caras ir na casa dele para despedir da família e botava dentro de um avião com a roupa do corpo e mandava de volta. Isso gerou um conflito, um problema. A gente intercedeu na época com o embaixador lá da época, que estava lá, e isso foi equacionado. Então é uma questão de demonstrar que isso não ficou bom. Isso nós vamos fazer. Senador, e em relação à Venezuela? Ano passado, a comissão fez uma série de audiências públicas sobre as eleições venezuelanas. De regra, é um tema que interessa muito aos senadores da oposição, mas ano passado as eleições interessaram a todos os senadores, né? Como é que o senhor avalia a posição hoje da Comissão de Relações Exteriores em relação ao tratamento que o Brasil deve dar à Venezuela? Olha, Renata, nenhum de nós que participou de uma eleição legal e democrática concorda com o que ocorreu lá. Porque a gente sabe o que é participar de uma eleição legal e democrática. Não dá para você participar disso, ganhar e ser passado para trás da forma como foi, que as evidências mostram isso. Então, a partir do momento que isso foi evidenciado, até para surpresa de muitos, o governo não reconheceu a vitória do atual presidente, que se declarou vitorioso. E deixou uma porta aberta. Eu reconheço se você apresentar as atas que comprovam o resultado da eleição, o que não foi apresentado. Porque a partir do momento que você não deve, você não precisa temer. Se ele tem a certeza que ganhou, como ele afirma que tem, e não mostrou a documentação que comprove isso, que são as atas, alguma coisa está sendo escondida. Ao passo que a oposição que veio nessas audiências públicas que você se referiu na Comissão de Relações Exteriores, trouxe em mãos as atas originais para a gente poder ver. E ali a diferença era 60% para o candidato opositor que ganhou e 40% para o atual presidente que se proclamou vitorioso. Foi o que a gente viu. O, o opositor, deputado de lá, falou: essa é uma ata original. E trouxe um monte assim. Eu, pega 3 aí. Aí cada um foi buscando 3 e era toda mais ou menos 57 a 60 a 43, 64 a 30 e poucos. Era tudo assim. Então demonstrou realmente que houve algo errado. E infelizmente isso maculou a imagem que já era desgastada da Venezuela e que fez com que o atual governo, por mais que outras vezes tenha apoiado a Venezuela, dessa vez não teve como. E como o senhor acha que o tema deve ser tratado este ano na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Tem que enaltecer o resultado legítimo de um processo eleitoral, tem que ter um efeito pedagógico em relação a outros que tendem a querer fazer isso. Não podemos achar que está tudo bem, passar a mão na cabeça, não. Lá no Palasul já houve um desdobramento disso. Eles estavam na iminência de voltar. Depois que aconteceu isso, voltou tudo a estaca zero e nem lá mais eles estão indo. Então é realmente vergonhoso isso para a comunidade da América Latina. Senador, como o seu trabalho no Parla-Sul vai se relacionar com o seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores? Uma coisa é umbilicalmente ligada à outra, porque dentro do Parlasul a gente tem o Mercosul. O Mercosul é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas dos países que fazem parte dele. Tem a questão dos acordos de livre comércio, que são estimulados para que a gente possa formatá-los o quanto antes. Com a União Europeia, com a EFTA, com países diferentes que também estão buscando isso. O Marrocos, na África, já veio manifestar interesse de fazer acordos com o Mercosul. E dentro desse quesito, quanto mais a gente colocar no horizonte acordos que possam incrementar as atividades econômicas do Mercosul e do país que está sendo colocado para fazê-lo, é interessante.
Este ano, a COP30, em Belém, Conferência do Clima das Nações Unidas, também vai demandar trabalho da Comissão de Relações Exteriores. Você pode falar sobre como vai ser esse trabalho, qual a previsão de atividades da comissão para a conferência? Muito interessante a sua pergunta, porque nós também estamos à frente do Parlamento Amazônico, que é o parlamento que tem os 8 países que têm território amazônico. E pela primeira vez uma COP vai ser feita num território amazônico. Eu penso que o olhar do planeta em si vai se voltar para a Amazônia. E nós estamos nos preparando como Parlamento Amazônico, como Comissão de Relações Exteriores, como Senado Federal, para poder ter uma participação com vez e voz. Também na semana que passou da exibição desse programa agora, nós fizemos um encontro dos vice-presidentes que compõem os países do Parlamento Amazônico, aqui em Brasília. Foi uma reunião muito produtiva, onde alguns assuntos foram elencados para a gente levar como tema de discussão. O primeiro assunto, a questão das mudanças climáticas. Isso é um assunto que tem que ser encarado de frente pelos governantes do mundo afora. Porque não adianta você falar que não acredita nisso, porque tem muita gente que fala que não acredita nisso. Mas isso está a olhos vistos e com a divulgação cada vez maior e mais apurada de imagens e de situações que acontecem mundo afora, que chega no mesmo instante para você, você constata que isso é um problema. Senador, mas quando o senhor fala que ainda tem gente que diz que não existe, é gente que não acredita que o clima está mudando ou é gente que não acredita que o homem, o ser humano, tem um papel crucial na mudança É climática? isso aí. Que Pessoas que ainda negam que negam, que falam que a questão da industrialização, a questão da emissão, de gás de gás carbônico. carbônico, que isso não tem nenhuma influência. Mas a gente nota que tem, a gente observa, não precisa ser nenhum especialista que você vê situações, de calamidade para tudo que é lugar. Eu vejo pelo meu estado, nunca teve uma estiagem tão grande como teve no Pantanal recentemente. Palco, inclusive, de brotar incêndio devido ao extremo calor que se tinha e pela estiagem, a folhagem que deveria estar úmida, seca, proporcionando a pegar fogo. E quando aquilo pega fogo, como é que você vai apagar um negócio daquele? Humanamente é impossível. Só apaga quando vem a chuva. Não tem outro caminho. Você pode botar não sei quantos mil bombeiros lá com tudo que é tipo de aparelho, avião, como botaram, mas não consegue debelar. Mas no parlamento amazônico, o senhor já vê um consenso em relação a mudanças Essa climáticas? é uma questão que não tem ninguém que joga contra. Todo mundo é a favor que esse assunto vá para frente. Por isso que eu coloquei ele como pano, de frente, não de fundo, para esses debates. Outras questões, desmatamento, é uma questão que precisa também ser debatida. Outra questão, tráfico de madeira, a questão de garimpo ilegal. São problemas que com certeza vai ser levado para lá, que afeta o meio ambiente. Agora, tem um outro problema, que está na moda agora falar dele, que é a exploração do da foz do Amazônia, para ver se tem Exploração de petróleo. petróleo. Isso. Então, o debate é importante, porque dele vem a luz, dele vem a contradita, e a partir daí você sai com posições, que possam vir a ser um juízo final de cada um. O que a gente tem que fazer na condição de presidente da comissão e do Palamar é fazer com que esses debates aconteçam. Precisamos ouvir quem defende que tem que explorar, assim como aquele que defende que tem que preservar. Tanto é que a gente tem uma excelente interlocução com a ministra Marina e com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Então não vamos botar esse pessoal para debater, porque o que a gente precisa é esclarecimento com transparência a respeito dessas questões tão sensíveis como são as questões do meio ambiente. E o senhor acredita que vai fazer diferença a COP30 ser sediada no Pará, um estado que tem todos esses problemas que o senhor elencou? Mas olha, muito interessante e inteligente a sua pergunta, porque lá você vai vivenciar
muita coisa que porventura é divulgada, que acontece e que não acontece, porém vai-se observar coisas que acontecem e que são denunciadas. Então vai ser um conflito presencial do mundo todo com situações a serem, vistas e revistas a olho nu de cada um. A gente já fez expedições para lá, na época chefiadas pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, hoje senador. Fizemos 2 expedições para a Amazônia. Ele pegou, colocou vários embaixadores europeus dentro do avião e a gente foi lá para a floresta. Descia num lugar, pegava um outro avião para descer num outro mais distante, para a gente poder ver o que realmente se passava. E foi muito proveitoso, porque a gente volta com uma imagem diferente. Até nós que somos brasileiros e que falamos que conhecemos a Amazônia de mapa, quando você vai lá para dentro, que você sobrevoa, aquilo é um mar verde. Então a gente não pode virar as costas para isso. Isso é uma riqueza que não tem tamanho para nós, brasileiros. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez, parabéns por esse seu programa maravilhoso. A gente não vê o tempo passar, né? Fica aqui à vontade e estou pronto para quando você me convidar voltar de novo. Obrigada, senador.